Hi there! Welcome to English class. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. I am teacher Jessie Cleide. Eu sou a professora Jessie Cleide. Espero que vocês estejam bem na casa de vocês, acompanhando essa aula e que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida. Alunos do 7º ano, aula de língua inglesa, agenda Simple Present. Hoje nós vamos estudar como nós conjugamos os verbos no presente simples, tá ok? O Simple Present é utilizado para quê? Para expressar hábitos e fatos gerais, ações repetidas ou situações, emoções e desejos permanentes. Vamos ver aqui alguns exemplos de um hábito. I study. Eu estudo. É um hábito que eu tenho. Então, quando eu falo que eu estudo, eu estou deixando esse verbo no presente. Próximo exemplo. I live in Cascavel. Então, aqui nós temos uma situação permanente, certo? Faz parte da minha vivência. Eu moro em Cascavel. E o último, que é um fato geral, um fato permanente. London is a large city. Londres é uma cidade grande. Isso é um fato verdadeiro, certo? Que não se pode mudar. Agora nós vamos entender as três formas, a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. Começando pela forma afirmativa, quando eu quero afirmar algo, o que é que acontece? Como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no Simple Present, basta usá-lo no infinitivo sem o to. Isso para esses pronomes aqui. I, we e they, tá bom? Olha só o que acontece. O verbo to work significa trabalhar ou funcionar, certo? Aqui, para eu conjugar esse verbo no presente simples, é só retirar o to, tá vendo aqui, olha? Usá-lo no infinitivo sem o to. Pronto, então quando eu conjugo, eu trabalho. Então, eu vou pegar o pronome I e o verbo work, somente, sem esse to. Então, quando eu coloco I work, eu trabalho. Agora, vocês viram que lá no slide anterior era para os pronomes I, you, we e they, certo? Mas nós temos um caso específico quando o pronome ou o sujeito for he, she e it, que é a terceira pessoa do singular. Nesse caso, nós vamos ter que acrescentar uma letra no final do verbo. Além de eu retirar o to, certo? Que o verbo ele fica no infinitivo sem o to, eu vou acrescentar uma dessas terminações aqui. Ou S, ES ou IES. Nós vamos ver cada uma separadamente. Vamos começar pelo S, tá bom? O que acontece? Somente acrescentar a letra S no final do verbo. Percebam que o verbo work, ele ainda continua sem o to, tá vendo? Só que agora com o S no final. Para eu falar ele trabalha, eu preciso colocar um S no final. He works. E assim também vai funcionar para o she e o it. Tá ok? Veja abaixo um exemplo com a conjugação do verbo to work, que é trabalhar ou funcionar, em todos os pronomes, para vocês verem a diferença do que é que eu estou falando, certo? Vamos ver aqui na forma afirmativa. Lembrando que essas regras iniciais são para as frases na forma afirmativa. Então, vamos ver aqui, olha só. Acompanhe. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Então, aqui nós temos todos os pronomes conjugados. E vocês viram aqui, notaram a diferença aqui? Que o S, olha só, ele é acrescentado somente na terceira pessoa do singular. Em todos os outros pronomes, nós temos somente o verbo work, tá vendo?
Então, essa é a regra principal, a regra geral. Então, quer dizer que para conjugar o verbo no presente simples, na terceira pessoa do singular é só colocar a letra S no final? Basicamente sim, mas nós vamos ter algumas regrinhas a mais, tá bom? Mas não se preocupem porque é simples, certo? Olha só, verbos terminados em O, SS, SH, CH, X e Z, nós não vamos colocar apenas o S. O que vai acontecer? É preciso acrescentar ES no final do verbo. Percebam aqui, nós vamos ver cada um dos verbos, cada um dos exemplos com essas terminações aqui. Terminado em O, então nós vamos colocar ES, ok? To go, que é o verbo ir, vai ficar goes. To kiss, terminado em SS, vai ficar kisses. To push, terminado em SH, coloca ES no final, pushes. Watch, que é assistir, CH no final, coloca ES. Fix, to fix, terminou com X, coloca ES no final. E to fix, terminou com Z, coloca ES no final. Pronto, então toda vez que o verbo se apresentar com uma dessas terminações, você vai lembrar de colocar ES. E isso na terceira pessoa do singular, somente para os pronomes he, she e it. Se for qualquer um dos outros pronomes que nós vimos, I, you, we, they, o verbo ele vai ficar normalmente, sem esse to da frente, ó. Só tirar o to e deixar ele do jeito que ele se encontra aqui na sua forma. Tá bom? Somente quando for he, she ou it é que nós vamos colocar S, ES ou IES, tá bom? A gente já viu exemplos com o S no final, agora acabamos de ver exemplos com ES no final e ainda vamos ver quando nós colocamos IES, tá bom? E só um detalhe aqui para vocês. Às vezes, nas frases pode não aparecer o pronome, mas pode aparecer o nome que ele representa. Então, você vai lembrar de colocar essa regrinha, certo? John significa que é ele, é um menino, um homem, então é ele. Anna também é uma mulher, é um nome feminino, então seria ela. E o it para coisas ou animais no singular. Então, se o sujeito for uma coisa, um animal estiver no singular, você vai colocar ES no final do verbo, ou S ou IES, tá bom? Dependendo das terminações. Verbos terminados em Y, precedidos de consoante. O que acontece? Então, é preciso retirar o Y, menos o Y, e acrescentar IES no final do verbo, tá bom? Então, exemplos. O verbo to fry, ele termina com Y, mas antes desse Y, vocês notem que tem uma consoante. Então, somente quando o verbo terminar em Y, e antes desse Y aparecer uma consoante, você vai retirar o Y e colocar IES, ok? Somente se antes do Y vier uma consoante. Se vier uma vogal, o que é que acontece? Nada, só acrescenta a letra S. Você não vai fazer essa alteração de tirar o Y e colocar IES. Você vai só colocar o S no final, que é a regra geral para os pronomes he, she e it. Tá bom? Então, você vai prestar atenção. Toda vez que na frase aparecer esses pronomes, você vai fazer essas mudanças de acordo com as regras que nós estamos aprendendo, ok? Pronto, a forma afirmativa terminou. Agora, a gente vai ver a forma negativa, quando você quer negar alguma coisa. É formada com o uso dos verbos auxiliares do e does, mais a palavra not. Só um detalhe aqui para você saber. O verbo to do, ele significa fazer, certo? No entanto, no simple present, ele é usado como verbo auxiliar, ou seja, só para complementar a formação das frases negativas e interrogativas. Ele não vai aparecer na forma afirmativa. Na forma afirmativa, a gente vai fazer aquelas regrinhas que nós aprendemos. Na negativa e na interrogativa, a gente vai utilizar o do e o does. Ele não vai ter significado na frase de tradução, você não vai traduzir ele vai ficar ali só para auxiliar
os verbos principais e para denotar que aquela frase está na negativa ou na interrogativa no presente simples. Certo? Vamos ver aqui o que acontece. O do mais a partícula not é usado com os pronomes I, you, we e they. Aqui nós vamos ter essa diferença, certo? Sempre vai ter essa diferença dos pronomes. Quando for referente a I, you, we e they, você vai utilizar o do, tá bom? Mais o not. E aqui você pode também abreviar, juntando do mais not, vai ficar don't. Mas se o pronome for he, she ou it, o que é que acontece? Você vai utilizar o does, tá vendo aqui? Mais o not. E você pode abreviar. Doesn't, does mais not fica doesn't, certo? Então vejam, percebam com atenção quando que você usa o do e quando que você usa o does, certo? E lembra que se for na negativa tem que ter o not, tá bom? Vamos ver aqui os exemplos. Todos os pronomes aqui conjugados na forma negativa. O que é que acontece? Olha só. I do not work. Ou I don't work. You do not work. Ou you don't work. He does not work. Ou he doesn't work. She does not work. Ou she doesn't work. It does not work. Ou it doesn't work. We do not work. Ou we don't work. You do not work. Ou you don't work. They do not work. Ou they don't work. Percebam que na forma negativa, o que vai mudar é só o verbo auxiliar do ou does, tá vendo? Com a partícula not. E o verbo que antes, na forma afirmativa, recebia S ou ES ou IES, não precisa mais aqui na forma negativa, porque você está utilizando o auxiliar das. Tá bom? E aqui já tem o acréscimo de ES. Então, se você lembra, quando for na forma negativa, não vai precisar de colocar o S no verbo principal. Olha só, na negativa, o verbo principal não sofre alteração, porque você já utilizou aqui o verbo auxiliar, tá certo? Então, essa é a diferença na forma negativa. Agora, vamos ver a forma interrogativa, que nós também vamos precisar utilizar os verbos auxiliares do e does, só que eles vão vir no início da frase, antes do sujeito, porque você vai fazer pergunta. Vamos ver aqui o que é que acontece. Olha só, esse é mais fácil ainda. Então, é só colocar o do na frente para os pronomes I, we, you e they. Para os pronomes, deixa eu voltar aqui. Para os pronomes he, she e it, você vai usar o does na frente, tá bom? Então, vai vir o verbo auxiliar do ou does, o sujeito e, por último, o verbo principal. E, mais uma vez, também aqui, como você já está utilizando o do ou does, o verbo principal não vem com S, ele se apresenta normalmente. Na interrogativa, o verbo principal não sofre alteração, tá ok? Agora, é importante de você saber sobre as respostas curtas, tá? Então, aqui, por exemplo, questões simples, sample questions. Nós temos aqui as respostas curtas, se for afirmativa ou negativa. Então, por exemplo, do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Então, se a resposta for afirmativa, você vai responder yes, I do. Se for negativa, no, I don't. Então, é legal esse verbo auxiliar do, don't, né? Porque você não precisa repetir a frase na sua resposta. Por exemplo, do you like chocolate? Então, você iria dizer yes, I like chocolate. Não precisa. Você só simplesmente responde yes, I do, se for afirmativa, ou não, no, I don't, se for negativa. Olha só, do I need a pencil? Eu preciso de um lápis?
Yes, you do. Sim, você precisa. No, you don't. Não, você não precisa. Somente assim. É bem simples, não é? Do you both like chocolate? Yes, we do. No, we don't. Do they like chocolate? Yes, they do. Ou então, negativa, no, they don't. Does he like chocolate? Yes, he does. Ou no, he doesn't. Does she like chocolate? Yes, she does. Ou no, she doesn't. Does it have 4 wheels? Yes, it does. No, it doesn't. Percebam que na pergunta você vai sempre se referir ao pronome que está sendo utilizado. Olha só. Quando aqui nós temos o pronome he, does he like chocolate? Ele gosta de chocolate? Como é o pronome he, então vou utilizar o que? O does. Tá vendo? E aí na resposta, yes, he does. Você não vai colocar o do, porque o pronome é he. Então você tem que colocar does. Se for negativa, no, he doesn't. Certo? Aqui do mesmo jeito, o pronome não é she, então aqui você vai usar o does. E na resposta também, yes, she does, ou no, she doesn't. E aqui no final também, ó, é o pronome it, aquele pronome que é utilizado para coisas ou animais. Então aqui, ele tem 4 rodas, né? Um carro, por exemplo. Então, sim, it does, sim. Tem 4 rodas, né? Então, é uma forma simples de responder, tá bom? A short answer. Eu espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, pode nos chamar no privado, tá certo? Que nós estamos aqui para atender vocês. Então, fiquem com a atividade do professor de vocês, tá ok? Faça com atenção. And God bless you. See you soon. Até breve.